Tá torto. Vamos aguardar um pouquinho, nossa live está iniciando, já estamos ao vivo. Vamos aguardar as pessoas estarem aí adentrando a nossa página, acessando o nosso link da live, página Suzy Pucilo, vereadora de Astorga. Não temos ninguém ainda, né? Então, vamos aguardar um minutinho para a gente dar início aí e trazer nossos convidados nesta noite, que são o Dr. Marlon Siqueira, Dr. Johnny, do Instituto Áquila de Maringá. Dr. Marlon é advogado, Dr. Johnny psicólogo, onde faremos um bate-papo hoje falando sobre o papel da educação no desenvolvimento do município. Então, as pessoas que estiverem aí vão compartilhando, colocando a nossa página aí, né, passando para os amigos, para estarem aqui participando conosco desse assunto tão importante que é a educação no desenvolvimento do nosso município. Lucinéia Keide, muito boa noite, já está nos acompanhando, e vou chamar aí Dr. Marlon e Dr. Johnny para participar conosco nesse bate-papo. Então, eu gostaria que o Dr. Marlon fizesse a sua apresentação, é advogado, e depois o Dr. Johnny. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Johnny. Bom, primeiramente quero dizer que é uma honra estar aqui presente com vocês. Suzy, minha colega de profissão, de atuação. Como a Suzy disse, sou advogado, formado em 2016, tenho 4 anos de atuação. E, além da advocacia, sou coordenador jurídico do Instituto Áquila. E o nosso objetivo dentro do Instituto é trabalhar com educação. Então, estou dentro desse meio de educação, minha área de atuação é essa, além da advocacia. Minha formação, além da advocacia, sou especialista em direito público, especialista em direito ambiental e um eterno aprendiz aí nessa área da educação, que é o que eu trabalho no meu dia a dia. A gente vê que é tão jovem, né, já com tantas especializações, tão atuante aí na área jurídica, na área da educação. Agradeço já imensamente ao Instituto Áquila por estar disponibilizando aí esse bate-papo hoje com o Dr. Marlon, que já fez a sua apresentação, e agora eu passo para o Dr. Johnny também fazer a sua apresentação. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu sou o Johnny Voivoda, sou psicólogo, sou coordenador geral aqui do Instituto Áquila, né? Antes de eu ser psicólogo, eu sou pedagogo, tenho as minhas especializações na área de educação especial e inclusão, psicopedagogia clínica, institucional e por aí vai. E um dos nossos temas de discussão aqui é a educação, então eu agradeço muito a vereadora Suzy por nos convidar e poder falar de algo que nós amamos e defendemos tanto. Ai, que bom. Nós que ficamos felizes e honrados por vocês terem aceitado o nosso convite e estar participando desse bate-papo hoje, falando de um assunto tão importante que é a questão da educação. E o nosso tema de hoje é o papel da educação no desenvolvimento do município. E a gente vê que um país mais educado, ele gasta muito menos, né? Gasta muito menos em saúde pública, tem níveis avançados de segurança pública. Então, a gente vê que a educação é o eixo que atende a todas as esferas, e um país muito bem educado, ele faz com que o seu município tenha muitos ganhos com isso, né? Então, com isso a gente vai fazer, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa direcionada a esse assunto, para a gente começar aí a fazer alguns questionamentos, e a gente pede até que as pessoas que estão nos acompanhando, se quiser participar, trazendo a sua pergunta, o seu questionamento, acho que essa interação é muito válida, né? Para a gente poder estar discutindo aí os assuntos referente à educação, principalmente aqui no nosso município, no nosso estado e no nosso país também, né? Sim. Suzy, só se eu quiser, desculpa, não sei se o Johnny queria falar alguma coisa, se você dá sequência. Mas trazendo para o lado daquilo que nos rege aqui no país, que é a Constituição Federal de 88, que é o nosso instrumento base aqui para elaboração de leis, de normativos, para todas as áreas que a gente tem. Só queria trazer aqui para a gente introduzir o artigo 205 da Constituição Federal, que fala sobre educação. Então, ele diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, a educação é um direito de todos nós, é um dever do Estado, que deve prover a educação, é um dever da família, que deve permitir o acesso do indivíduo à educação, e ela deve ser fomentada pela sociedade de uma forma geral. Por que isso? Porque o objetivo da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo dela para o exercício da cidadania e a qualificação dela para o trabalho em si. Então, eu acho que esse artigo da Constituição ele resume bem qual é o objetivo, qual é o fundamento e qual que é a necessidade de se ter, de se promover e de incentivar a educação de uma forma geral. Principalmente quando se fala em questão de desenvolvimento do município, desenvolvimento do Estado, desenvolvimento do país como nação, desenvolvimento da própria pessoa em si e da coletividade. É bem isso mesmo, né? E a gente vê que os países que detêm uma boa educação, um bom respeito, eles zelam para o cumprimento das leis e condenam a questão da corrupção, né? Que é um problema que a gente vem vivenciando aí nos últimos anos, né? Tanto a nível nacional aí, e os privilégios que tem, existe essa prática da cidadania. Como consequência, existe o desenvolvimento de todo um contexto, né? Dr. Johnny, quer falar um pouquinho também? Não, maravilha. Suzy, eu estou ansiosíssimo para nós começarmos a discutir sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito importante e que os municípios precisam começar a discutir, porque a educação ela parte de cada município para o desenvolvimento de um país de igualdade, de qualidade para todos. Então, eu vou deixar você trazer e nós vamos falando, vamos abordando os temas para poder dar tempo de falar de tudo um pouquinho. Eu não sei qual o tempo que vocês têm aí, as nossas lives aí têm demorado em torno de 40 minutos a 1 hora, porque é um assunto assim muito amplo, né? Se deixar que a gente fica horas conversando, né? Então, aí o que a gente traz? Que a educação ela é fundamental para a transformação de uma nação. E com isso, então, a gente conclui, né, que os países que não valorizam a ética, o trabalho e a educação são os países menos desenvolvidos. E para isso, então, eu vou começar com alguns questionamentos. Aí eu passo para o Dr. Marlon, para o Dr. Johnny, a gente vai revezando aí para poder estar colocando aí o ponto de vista de cada um. De que forma que a má qualidade da nossa educação prejudica o crescimento econômico, tanto a nível municipal, estadual, como nacional? O que vocês têm a dizer assim? Johnny, quer começar? Pode começar. Pode falar? Suzy, eu vejo no primeiro ponto, quando você fala de economia, em mão de obra, principalmente. Mão de obra qualificada. O acesso à educação ele permite que os cidadãos daquele município, daquela determinada região, eles se qualifiquem, que ele tenha um acesso ao ensino cada vez melhor, que ele tenha um acesso ao ensino de qualidade, a qualificação para atingir o mercado de trabalho. E isso reflete ali incisivamente na questão econômica. E a educação, querendo ou não, de certa forma, ela traz ganhos para o indivíduo financeiros que refletem também na economia daquela localidade. Então, quanto mais educação você tem em tese, mais recurso financeiro você consegue adquirir por meio daquela educação que você teve. Então, isso acaba refletindo diretamente ali naquela sociedade e incisivamente na economia, aquecendo a economia do município, melhorando a economia do município. Então, esses são os pontos que eu queria trazer aqui, que para mim são primordiais quando se fala de economia / educação. Certo. Dr. Johnny? Algo muito importante que nós temos que entender qual é o papel do município dentro da educação. No nosso estado, no Paraná, vou pegar aqui o estado do Paraná, os municípios eles têm o papel das séries iniciais, que é ali o 1º ao 5º ano dentro do município. Para a criança, vereadora do Dr. Marlon, é um dos pontos mais importantes do processo de ensino escolar, porque ali eu ensino essa criança a ter amor pela escola, a ter amor pelo aprender, a ter amor pelo querer se desenvolver. Quando eu tenho uma criança que é bem alfabetizada, uma criança que tem um nível de escolaridade bem desenvolvido no município, uma visão de educação além daquela educação básica, que apenas
ensinar os números e as letras, eu tenho uma criança que vai se tornar um adolescente, um ensino médio qualificado e que vai para o banco da universidade. E, consequentemente, ele vai voltar para o município para desenvolver o seu trabalho lá. Então, eu vou ter um advogado, eu vou ter um engenheiro, eu vou ter um médico, eu vou ter um enfermeiro, um farmacêutico, que vai voltar para o seu município com ideias inovadoras. Qual é o problema hoje da nossa educação? Eu falo isso porque antes de eu ser psicólogo, eu sou pedagogo. E eu vivo muito nesse mundo da educação. Um dos pontos é que nós já começamos ali na raiz, muitas vezes, de forma errada. Nós não trazemos profissionais qualificados o suficiente para que esses alunos se desenvolvam de forma igualitária, para que eles possam concorrer ao vestibular de forma igualitária. E eu acabo fazendo esse aluno tomar um sentimento ruim pela escola, né? Ter dificuldades com a escola. Johnny, é culpa do professor? Não, não é culpa do professor. Johnny, a culpa está na academia? Talvez o nosso currículo em questão de academia de universidade precise ser revisado, principalmente o currículo aí da pedagogia como um todo, né? Mas os nossos gestores, que vão gestar aí os municípios nos próximos anos, precisam ter esse olhar aprofundado do que a nossa educação vai trabalhar no nosso município. Então, se a Suzy me permite, chamar um pouquinho a atenção, é a população ter aquele olhar para a Secretaria de Educação. O que a Secretaria de Educação tem trabalhado? O que ela tem desenvolvido? As secretarias de educação que estão de parabéns, mas as secretarias de educação que precisam observar a necessidade de ensino das suas escolas e trazer capacitação para os seus professores para que os professores consigam trabalhar. Eu não posso cobrar o que ele não tem para me entregar. Bom, é isso mesmo. Eu falo assim, que nós temos que criar políticas transversais, né? Inclusive, dar esse respaldo aos professores, e isso depende do quê? Da gestão municipal, da gestão da Secretaria de Educação, porque a primeira infância é a base de tudo. Então, se aquela criança ela tiver um professor capacitado, um professor que tenha essas políticas transversais para que ele possa trabalhar com o seu aluno, que é a base, a primeira infância, e também depois, ensino médio, né, ensino fundamental, ensino médio, até chegar no curso superior. Porque esses alunos, como você muito bem pontuou, eles sairão para estudar, mas eles retornarão ao município profissionalizado e estarão atuando aqui no nosso município. E eles tendo uma base, assim, uma base concreta aí na primeira infância, eles vão se tornar ótimos profissionais. E com isso, quem ganha, quem é? O município. Por quê? O município bem educado, como eu já disse, ele consegue até economizar, né? Porque a pessoa muito bem educada, a educação, acaba atingindo todas as esferas aí. Então, vai diminuir ali a questão de gastos na saúde pública, porque a pessoa bem educada, ela vai saber o que é necessário, o que não é, vai refletir na habitação, vai refletir em várias esferas dentro do governo municipal, estadual e federal, né? Então, a gente vê por esse lado. Então, para a gente dar continuidade... Você já vai mudar? Não, pode falar. Não, eu ia só cumprimentar o pessoal que está, mas pode falar, depois eu... Desculpa. Nós temos ali uma cadeia, então, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E há dentro dessa cadeia uma repartição de responsabilidade, como o Johnny disse ali. A função do município é o ensino infantil. O Estado vem para infantil / fundamental, né? Teve diversas mudanças. O Estado vem para prestar o ensino fundamental, né, em médio, e a União, de certa forma, vem para prestar ali o ensino universitário. E até o Estado mesmo, que os nossos estados têm universidades, né? Mas assim, se o município falhar na base, não adianta o Estado promover uma educação de qualidade, não adianta a União vir com uma universidade de qualidade, que a base já teve problema. Se a base prestar uma educação de qualidade, aí o Estado vem e presta uma educação de má qualidade. Então, ele vai, de certa forma, atingir aquele trabalho bom que a base teve ali. Então, acho que os três entes ali têm que trabalhar em constância, têm que trabalhar junto dessa repartição de responsabilidades para atingir o objetivo final.
Mas o município, primordialmente, por tratar da educação infantil, do início do contato do cidadão com a educação, a responsabilidade dele tende a ser um pouco maior, né? Porque é a base, né? A base de tudo começa no município, né? Vereadora, só para fazer um complemento, que eu acho que é rico para a nossa live, é entender para você ver como que a nossa educação ela tem evoluído muito. Se nós observarmos a história da nossa educação, você observa que todos os municípios nós temos centros de educação infantil, que por um tempo eram chamados de creche. E olha que mudança extraordinária. Nós deixamos de chamar de creche porque a creche ela simboliza o depósito de criança. Eu não tenho aquilo como depósito, eu tenho um centro de educação infantil que eu vou trabalhar o desenvolvimento dessa criança. Então, o município ele tem esse papel fundamental que ele já começa por esse caminho. Como que eu vou desenvolver a criança desde ali de pequeno, nos 0 anos de vida, né? Nos meses de vida, até ela chegar no final dessa educação do ensino fundamental 1. Isso é muito importante, é a base. Com certeza. É a base. E eu falo assim, para as crianças terem essa base, nós precisamos o quê? Valorizar nossos profissionais da educação e ter políticas, né, voltadas, cursos de capacitação para esses profissionais, para eles estarem motivados e fazer esse trabalho de qualidade, para que nossas crianças tenham uma base concreta para quando chegar lá na sua profissionalização, se tornar um bom profissional, né? Então, eu gostaria aqui de cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando, a Sara, boa noite, Sara, seu Domingos Miller, boa noite, Suzy, boa noite, doutor Marlo, doutor Johnny, Ivair Craveiro, também é vereador aqui no nosso município, está nos cumprimentando aqui, desejando boa noite, Sebastião Pucilo, meu pai, também está nos acompanhando e desejando uma boa noite, a Dalva Oliveira, boa noite, nossa candidata a prefeita, e muito dedicada em todo o setor que a população precisa, fez o seu comentário. Então, a gente pede que as pessoas que estão nos acompanhando compartilhem a nossa live para que esse assunto atinja mais pessoas, para a população astorguense, maringaense, toda a população aí esteja participando conosco aqui e sabendo da importância que é o papel da educação no desenvolvimento do município. O seu Fernando Antônio da Silva, parabéns, desejando parabéns, muito boa noite, Fernando. E com isso aí a gente dá continuidade ao nosso bate-papo. Então, o doutor Marlon falou aqui também um assunto muito importante, logo no início da nossa pergunta, falando que a educação está voltada também com a produtividade, com o trabalho, a mão de obra. Então, puxando esse gancho, doutores, né, além da produtividade, quais outros benefícios que a educação pode trazer para a economia do nosso país? O que a gente pode trazer mais, além disso tudo que nós já comentamos aqui? Marlon, quer falar ou eu começo? Pode começar. Eu comecei na outra, pode começar agora. Então, vamos lá. Então, para quem está nos assistindo, eu acho essa uma pergunta fundamental. A educação, ela é a base de toda a economia de qualquer município, de qualquer país, de qualquer estado. Uma vez que eu tenho pessoas qualificadas, eu vou ter pessoas com mais assertividade. O que significa isso? Então, se eu tenho lá um secretário de saúde, um secretário de educação, se eu tenho pessoas qualificadas nesse posto, eles vão saber organizar a gestão com muito mais qualidade. Isso é um principal ponto. Se eu tenho ali crianças num bom processo de desenvolvimento dentro da escola, eu vou estar transferindo questões importantes do município também para casa desses pais, que vão levar outras questões para a sociedade de forma geral. Mas tem uma palavrinha, vereadora Suzy, que todo município deve pensar muito, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, que é assim, a inovação. Então, qual é a inovação que eu trago para o meu município? A educação, ela tem esse papel de promover a inovação. Essa inovação não é só criar algo novo. Eu não estou criando somente cientistas que vão trazer uma invenção todo dia, mas eu vou trazer crianças que serão adultos amanhã e que vão pensar diferente a roda que foi construída hoje, que vão trazer um novo olhar para as questões. Então, quanto mais
educação, quanto mais desenvolvimento de educação eu trago pessoas mais pensantes, que vão pensar para construir e faz com que os erros sejam menores. Johnny, você, enquanto pedagogo e psicólogo, você acha que se nós investirmos na educação, não terá mais erros na nossa cidade? Pelo contrário, os erros vão continuar existindo, mas em uma proporção menor. O erro, ele é importante para que a gente possa rever e acertar. Mas eu tenho que ter o erro em uma proporção menor e a proporção de acertos tem que ser maior. Porque quando eu erro muito, eu posso perder vidas, eu posso trazer dificuldade para as famílias, eu posso ter várias perdas relacionadas ao ser humano. Com certeza, é isso mesmo. Doutor Marlon? Eu acho que quando a gente fala de conceitos econômicos, assim, todo investimento ele traz resultado. E ele traz resultado de curto, de médio e de longo prazo. Então, assim, se é um investimento em educação, se é um investimento em saúde, se é um investimento em qualquer área, ele precisa trazer um resultado. Então, são resultados iniciais de curto prazo, são resultados de médio prazo, são resultados de longo prazo. Então, todo investimento também requer planejamento. Então, assim, se você investe em educação, a gente está cansado de saber, investir em educação não é só a educação que a gente fala aqui profissional, a gente fala em educação humana, a gente fala em educação para questões de cidadania, educações em todos os setores, não é educação voltada principalmente para a educação profissional, educação da escola em si. Tem que ter uma formação completa, não é só você educar um indivíduo ali, conceitos básicos de matemática, conceitos básicos de português, não é só isso educação. Todo mundo concorda que educação não significa só isso, né? Não significa só ensino de conceitos básicos dessas matérias. Mas educação tem que ser de conceitos políticos, de conceitos sociais, de conceitos de todos os fatores que influenciam a nossa vida em sociedade. Então, isso forma um ser humano capaz de interagir com a sociedade de uma forma totalmente diferente. Então, você mexe em questões emocionais, você mexe em questões de cidadania, do papel que ele tem dentro do país, dentro da nação. Então, isso vai alterar a vida dele e vai alterar a vida da coletividade que está em torno dele. Então, quanto mais educação se tiver, de uma forma geral, quanto maior acesso as pessoas tiverem à educação de uma forma geral, educação integral, sem sombra de dúvidas, não só na economia, mas em todos os fatores que influenciam ali o país, a gente vai ter resultados de curto, de médio e de longo prazo. A gente conclui, assim, né, que os países que não valorizam a educação, o trabalho, no geral, num contexto total, apresentam uma economia frágil, né? A gente tem visto isso aí, os países subdesenvolvidos, que eles apresentam essa economia frágil, eles não têm, né, um respaldo assim. Por quê? Não houve essa valorização da cidadania, não tem uma educação concreta, não tem um trabalho voltado para essas áreas. Isso daí acaba refletindo em todas as áreas da administração, né? A saúde, a educação, a segurança. Por quê? O que a gente vê? Que muitos países que não estão desenvolvidos com uma educação aí de qualidade, o que acontece? Existe um alto índice de criminalidade, existe uma desigualdade social muito grande, e isso daí acaba refletindo com toda uma nação, né? Gostaria pode falar. A sua câmera saiu aqui para mim, Suzy. Então, não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que o maior investimento que qualquer nação tem é capital humano. Deixa eu ver aqui. Não existe Brasil, não existe Paraná, não existe Astorga, não existe Maringá, se a gente não tiver o capital humano. Não vai existir poder, não vai existir prefeito, governador, não vai existir presidente. Então, o maior investimento que a gente precisa ter, como gestor público, como legislador, é no capital humano. Com certeza. Aí, o que aconteceu? Não voltou, estou chamando meu assistente técnico aqui, não está vindo, deixa eu chamar ele aqui. Só para citar como exemplo...
vai dando continuidade. Vamos continuar. A câmera saiu. Só para citar como exemplo aqui, vocês provavelmente devem ter lido ou devem saber que a Finlândia é um referencial aqui quando se fala de educação. A Finlândia é um país extremamente pequeno, da economia deles, talvez seja a base mais industrial, tecnologia, porque é um país que não tem campo para se cultivar, não tem meios ali a câmera que saiu de lá, biológicos de se extrair nada. E hoje em dia a Finlândia exporta educação. Ela exporta a tecnologia da educação, ela exporta o modelo de educação que eles começaram a aplicar, de investimento e etc. E isso representa grande parte da economia do país. Exportar a educação, exportar essa case de sucesso que eles têm lidando ali com a educação. Com certeza, então, gente. Quem sabe um dia nós possamos ser um exemplo em educação e exportar isso para o mundo também, exportar esse modelo de educação que nós temos aqui. Voltou aí a nossa imagem. Voltou sim. Uma coisa que o Dr. Marlon falou, vereadora, e que eu acho importante nós elencarmos aqui é o capital humano, né? Então, qualquer máquina de sucesso que nós temos no mundo, qualquer indústria, qualquer tipo de trabalho, seja ele produto ou seja entrega de serviço, é feito por um ser humano. E esse ser humano, quanto mais capacitado ele for, quanto mais intelectualizado ele for diante daquela situação, mais produtivo se torna esse trabalho, mais rico também, né? Nós hoje somos um país muito grande, com muito poder ali, se nós quisermos ter, no sentido, mas o que nos falta é capacitação. Se você hoje reunir aí todos os empresários de Astorga, empresários de Maringá, e fizeram uma pergunta para eles, o desemprego. Então, existe realmente um desemprego? Uma das respostas que nós vamos ouvir é: olha, eu tenho vagas na minha empresa, eu não tenho o capital humano qualificado para conseguir contratar. Por quê? Porque as pessoas, é o que eu falei no início, olha como é importante essa educação de base. Eu tenho muitas pessoas hoje que elas têm trauma de banco escolar, desistem, terminam o ensino médio, elas desistem, não querem mais ter, não querem ir para a faculdade. E você percebe que se fossem para a faculdade, tem certas pessoas que estão mudando, tem sobrinho, tem filho, neto, que está nessa situação, que se fosse para a faculdade, seria um grande matemático, um grande profissional da saúde, um grande profissional da área do direito. Ou seja, falta hoje ensinarmos as pessoas a querer aprender e não somente querer ensinar. Eu não posso ser aquele professor que quer apenas ensinar o conteúdo, mas eu preciso querer ensinar para o meu conteúdo, para o meu aluno, a importância de se ter aquele conteúdo. É diferente. E nós não temos que culpar professor, não. Pelo contrário, nós temos que valorizar esse profissional. Porque esse profissional está à frente de um dos maiores feitos do nosso município, do nosso país, que é trabalhar o desenvolvimento das nossas crianças e adultos no futuro. Então, eu tenho que entender que esse profissional, muitas vezes, o que ele precisa? De apoio, de qualificação. Nós temos aí, vou trazer aqui para a vereadora que é advogada, que pode talvez ajudar a mensurar o Dr. Marcos aqui também. O processo de inclusão dos nossos alunos dentro das escolas. Quantas vezes você observa que nós incluímos, excluindo alunos, né? Então, como que eu posso falar hoje de uma sociedade igualitária, de produtividade, de N coisas, se a principal ferramenta do capitalismo, do mercado, socialismo, ou seja, tudo, que a escola, às vezes, está em falta, né? Os nossos próprios profissionais, os próprios doutores ali da educação estão precisando de socorro e nós, muitas vezes, não conseguimos ajudar. Mas tem que observar isso. É porque nós recebemos todos os tipos de aluno, né? E a inclusão, às vezes, acaba... Porque nós temos alunos hoje aí, né? A gente vê o índice, porque como
Eu também sou psicopedagoga, né? E aí, quando eu atuava ainda nas salas de aula, a gente via muito isso. Nós recebemos alunos hoje com déficit de atenção, nós recebemos alunos autistas, com deficiências visuais, deficiências mentais, e essa inclusão acaba dificultando o profissional. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Nós precisamos valorizar o profissional e precisamos capacitá-los para receber todos esses tipos de alunos, né? Porque aí o que acontece? O aluno incluso e acaba sendo excluído, né, como você pontuou, acaba perdendo, né, a motivação de frequentar uma sala de aula. E acaba, às vezes, tendo um potencial tão grande, às vezes não numa disciplina, mas em outra disciplina, tornando-se aí um grande profissional, e às vezes por essa falta de conhecimento, essa falta de capacitação do profissional lidar com esse público que nós estamos recebendo nos dias, né, nos últimos anos aí, então acaba fazendo com que esses alunos se distanciem, acaba se evadindo da escola, né? Então é um ponto que a gente tem que... Eu acho que, acima de tudo, a vereadora citou o autismo, né? Hoje nós temos quantos pais, dentro do município de Astorga, de vários municípios, que têm hoje um filho, talvez, autista, que muitas vezes sofre por não ter conhecimento apropriado de como trabalhar com essas crianças, né? E quantos professores que recebem essas crianças dentro da sala de aula e não sabem como lidar? Qual que é o principal ponto hoje da educação especial? Para que a educação especial foi criada? A educação especial, o processo de inclusão. Uma das minhas especializações, a minha primeira especialização depois de formado, na minha primeira graduação, é educação especial e inclusão. E o papel da educação especial é ajudar essa pessoa que é inclusa a ter dignidade, ou seja, ela ter dignidade social, ela poder ter um trabalho, ela poder ter uma casa, ela poder ganhar e pagar suas contas por si. É esse o papel da educação especial. E o que eu tenho muitas vezes? A exclusão. Deixa de lado, que é melhor, é difícil de trabalhar. E aonde está o erro? Talvez na gestão que não tem esse olhar, como a vereadora tem, de olhar e dizer, não, realmente, nós temos e nós trabalhamos. Mas parabéns, vereadora, nesse ponto, por a sua fala. Obrigada. Eu queria cumprimentar aqui a Sueli Peixoto, também está desejando boa noite a todos nós aqui. Nós estamos aí com várias curtidas e a gente pede aí que as pessoas compartilhem a nossa live para que todos aí tenham acesso a esse bate-papo que é de grande valia para todas as pessoas, porque a educação envolve um todo, né? Envolve a criança, o adolescente, o adulto, e qualquer cidadão. Eu vejo, porque eu falei, nós, nas nossas profissões, nós não deixamos de estudar, né? Nós estamos sempre ali, todo dia, buscando, porque ninguém sabe tudo. Então, todo dia é um novo aprendizado. E isso aí também faz parte da educação. E a gente, continuando aqui nosso bate-papo, eu vou trazer mais um questionamento. De que forma a baixa qualidade da educação está perpetuando as nossas injustiças sociais? Esse é um ponto que eu gosto bastante. Suzy, os problemas sociais e até econômicos, eu acho que tudo isso é um ciclo vicioso. Os contextos sociais são ciclos viciosos e num ponto em que, assim, se ninguém quebrar essa barreira, as coisas continuam, elas se perpetuam e aquele contexto não vai mudar. A educação é um mecanismo. A educação é um mecanismo de transformar esses ciclos viciosos. É um mecanismo de transformação. A partir do momento que você quebra aquela barreira, que você tem acesso a um ensino de qualidade, que você melhora a sua condição de vida, você melhora a condição de vida dos seus pares, você melhora a interação que você tem no círculo social que você está inserido, você transforma e você quebra o ciclo vicioso. O ciclo vicioso que muitas vezes é cômodo, em certos pontos de vista, seja para o meio político, seja para outros meios que não estão interessados
em se educar a população, que a população educada é uma população que sabe os seus direitos, que sabe os seus deveres e que vai te fiscalizar quando você estiver no poder, por exemplo, no poder municipal, estadual, federal. Então, assim, a educação, ela transforma. Ela transforma aquele círculo vicioso e ela transforma individualmente, porque você se sente inserido naquele contexto e você sabe exatamente qual é a sua função ali dentro. Você sabe o poder de um voto que você tem, você sabe o poder que você tem como cidadão de questionar aquilo que você acha, que você acredita que está errado dentro da sociedade, o poder que você tem de cidadão não só de questionar, mas de contribuir para construir uma sociedade mais justa, de contribuir para construir uma sociedade mais digna. Então, a educação, ela quebra essa barreira e ela transforma. Quando o indivíduo tem acesso para quebrar aquele ciclo vicioso que ele está inserido naquele contexto que ele tem ali. E muito legal esses pontos que o Dr. Marlon levantou. E eu acho que um ponto muito importante, eu trabalhei no meu início de carreira aí como psicólogo, início de carreira que eu falo, trabalhei por um tempo na ONG, e trabalhei com adolescente muitos anos da minha vida, eu sempre trabalhei muito com jovens. E, vereadora, uma das coisas que eu mais percebia nessa ONG, quanto que a falta de conhecimento científico traz problemas sociais para as famílias. Primeiro, com a educação eu evito abuso sexual, estupro, é muito importante nós falarmos. Com a educação eu evito uma gravidez precoce, adolescentes que viram pais muito cedo. Com a educação eu evito alcoolismo, com a educação eu evito o uso de drogas, o álcool também é uma droga, as drogas de uma forma geral. Com a educação eu evito violência contra a mulher, um ponto muito importante, né? Nós temos que ter. Com a educação eu evito pais que têm dificuldade de lidar com seus filhos, violências, diversas violências dentro de casa. É impressionante que se eu falar aqui para você, os dois são da área do direito, são dois doutores da área do direito, se eu falar alienação parental, você sabe o que é. Mas se nós jogamos isso para a sociedade, a maioria das pessoas não sabe o que é. O que é alienação parental? E depois os dois me ajudem a complementar, por gentileza. Muita gente faz e não tem a menor ideia do que está fazendo, né? Exatamente. Hoje, se você... Não, e acontece muito. Nós observamos hoje muitos pais, né, que se separam. Isso não é um problema. Se você não está bem no seu relacionamento, você tem que realmente ser feliz da sua forma. Mas o problema é que quando você se separa e você tem um filho, aquele filho é seu para o resto da vida. É seu e dessa mãe para o resto da vida. E você não tem direito nenhum de falar mal dessa mãe para o seu filho e nem essa mãe falar mal desse pai para esse filho. Porque para essa criança é o pai e a mãe dele. E quando nós vemos o pai e a mãe dessa forma, eu causo transtornos, bloqueios emocionais, dificuldades psicológicas para o resto da vida dessa pessoa. E quando você questiona a alienação parental, a pessoa não sabe o que é. Mas se a pessoa tem educação, ela vai entender o quanto isso faz mal para o outro, né? Então, só apontei aqui o que a falta de educação causa na vida das pessoas, né? É bem isso mesmo, né? E causa grandes traumas, né? E também é o inverso, né? A criança, o adolescente também que não tem uma boa educação, que se envolve nessas situações de uso de drogas, né? Nessas outras questões, reflete também nos pais, né? Então, eu falo, a situação ela é recíproca, né? Então, a gente diz que a educação não é só para lá na escola, o A, B, C, lá, o 1 mais 1. A educação é vivenciada no dia a dia. E a falta de qualidade na educação, nós acreditamos que reforça as desigualdades e problemas pontuais dentro da família e dentro da sociedade. A gente até traz aqui, sabe, doutores, que eu fui, na época, em 2001 até 2008, eu fui gestora da área social. E nós criamos alguns projetos para tirar mesmo esses adolescentes em situação de risco,
trazendo, além do ensino básico, ensino fundamental, eles terem um programa para se inserirem na sociedade de outra forma e tirá-los dessa situação de risco, porque na época nós já tínhamos aí muitas situações de tráfico de drogas, uso indevido de bebida alcoólica, uso de drogas. Aí nós criamos um programa chamado CEASFAM. Então, a gente tirava esses adolescentes em situação de risco, levávamos para esse projeto social, eles tinham uma base toda teórica. Aí, quando eles completavam 16 anos, a gente tinha parceria com algumas empresas, e dentre essas empresas, eles eram contratados como adolescente aprendiz. Então, a gente tirava da situação de risco e dava a oportunidade do primeiro emprego. E programas esses que foram extintos depois, né, e que a gente acredita que eles são de grande valia, porque é uma outra forma de educação, não a básica, mas que tá tirando esses adolescentes dessa situação. E aí eles tinham esses ensinamentos da situação da droga, da questão da gravidez precoce, da questão do estupro, então abordavam todos os assuntos. Então, o doutor falou aí, eu lembrei que era um projeto que, nossa, foi muito bom aqui na época, né? E quem sabe eles retornam aí com mais eficácia aí para frente, né, nos próximos anos. Eu tenho pergunta. Você vai falar. Eu tenho por isso, eu acho que toda ausência ela precisa ser suprida. Se o Estado é ausente, em algum lugar vai suprir essa ausência. E, na maioria das vezes, quem supre essa ausência é o alcoolismo, é o uso e tráfico de drogas, outros crimes que tem por aí. Então, assim, quanto mais ausente o Estado for, mais espaço ele dá para que seja suprido essa ausência, e da maioria das vezes de formas ruins. Então, o papel do Estado em suprir, em trazer e entregar essa educação integral de uma forma de qualidade é muito importante. Então, se há ausência, essa ausência vai ser suprida de alguma forma, e a gente não pode pagar para ver de que forma essa ausência vai ser suprida. Com certeza. É uma omissão nossa, né? Acaba sendo uma omissão do Estado em prestar isso daí. É verdade. E nós precisamos dar essa oportunidade, né? Porque, como disse até o ditado, né? Mente vazia, ela está propícia às coisas ruins. Então, se eles estão aí focados num projeto... Sim. O contraturno que você citou, que é um contraturno, né? seria um contraturno. Isso, você consegue garantir essa criança na escola em um período, e em um outro período você trabalha com ele oficinas. Isso é fantástico, porque traga a oportunidade dele aprender coisas diferentes. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no contraturno, igual isso que a vereadora falou na minha época, como psicólogo também, e foi muito bom, porque o quanto você traz atividades diferentes para a criança, e o quanto você explora o processo criativo dela. Então, você mostra para ela que ela tem outras potencialidades. Então, essa é uma coisa que, quando pedagogo, psicólogo, eu fico muito triste de ouvir, é quando nós rotulamos, nós temos mania de rotular o outro. O outro não sabe fazer isso porque ele é burro. O outro não sabe fazer isso porque ele tem problemas. Não. Cada pessoa tem uma habilidade diferente. E eu preciso aproveitar a habilidade dessa pessoa ao máximo. E como que eu faço isso? Que a vereadora trouxe esse contraturno. Lá eu tenho aula de dança, lá eu tenho aula de música. Mas, Johnny, o que essa aula de música, aula de dança vai trabalhar na pessoa? Uma vez que essa pessoa tem um ouvido aguçado, que ela consegue trabalhar uma letra de uma música, as notas musicais, ela consegue desenvolver muitas outras coisas na vida profissional dela. Ela tem cultura, ela consegue desenvolver a matemática, ela consegue desenvolver o português, e isso ela vai utilizar para aplicar no campo profissional. Então, eu também tenho que apoiar essa diversidade de conhecimento. Isso é importante. Muito importante, né? Sim, muito importante. Até porque, se nós formos observar a vereadora que é psicopedagoga, me ajude aqui a trazer esse ponto. No início, nós falávamos que as pessoas que têm um nível de conhecimento mais apurado,
ela tinha a superdotação, né? É. Nós não falamos mais isso, caiu por Não, terra. Nós falamos verdade. habilidades. Então, aqui o Dr. Marlon vai desenvolver uma atividade que talvez eu e a vereadora Suzy não temos a mesma facilidade. A vereadora Suzy vai desenvolver uma habilidade que talvez eu e o Dr. Marlon não temos essa habilidade. Eu vou desenvolver algo e assim vai. Então, nós temos habilidades diferentes e cabe a nós, enquanto gestores, enquanto pessoas que estão à frente, extrair isso através da educação das nossas crianças, dos nossos professores, de descobrir o que eles têm de melhor e trabalhar esse potencial criativo dentro das nossas instituições. Com certeza, porque cada um tem o seu dom, né? E a gente tem que Exatamente. explorar essas habilidades para aproveitar em outras esferas também, né? Em outras situações. Mas Exatamente. eu falo assim, a educação é um tema muito amplo, né? E agora a gente, né, falou bastante assuntos aí, e o Dr. Johnny até citou a questão da educação em tempos de pandemia. Então, como que é uma situação nova, que caiu assim, de uma forma imediata aqui no nosso mundo, né, podemos dizer, e nós temos que nos adaptar com essa educação em tempos de pandemia, onde nós temos esse isolamento social, e cada professor, cada secretário de educação está tendo que fazer com que não pare os estudos, né, os ensinamentos, e tem que se organizar de uma forma que atenda todos os alunos de uma forma motivada. Por quê? A gente tira aqui por crianças. Eu tenho aqui meu filho, né, está com 21 anos, mas ainda eu tenho que pegar no pé para poder estudar. Ele está fazendo graduação, mas assim, eles acham que esse tempo de pandemia, eles estão de férias, né? E não é assim. Então, eles têm que estar ali fazendo o seu conteúdo, têm que estar vendo as suas aulas online para ir participando. E os alunos menores, então, os professores têm que ser criativos para poder prender a atenção desses alunos através das aulas online, através de materiais que são encaminhados para as residências. Então, teve que mudar. Então, é uma situação nova para todos nós, né? Então, não sei se vocês querem falar também um pouquinho desse assunto. Bom, vereadora, isso é um assunto muito importante que eu acho que vai para nós abordarmos. Primeiro, olha que no início da live nós falamos sobre inovação, produtividade. Então, a pandemia, o Covid-19, né, o coronavírus, como todos quiserem chamar, ele fez com que todos tivessem que começar a pensar diferente. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Muitos pais hoje estão sofrendo, porque eu escuto isso de muitos pais, desde os pais que estão com filhos em escola, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade, todos os níveis. Porque deixaram de se adaptar a esse modelo. Então, os pais hoje estão sendo os mediadores. O que eu vejo de mãe, o que eu vejo de pai, recorrendo aos cadernos, ao Google, para relembrar como faz a conta de matemática, como que separa as sílabas, como que faz, né, como coloca os verbos, ou seja, todo mundo está reaprendendo. E aí esses pais hoje, eles estão falando assim, nossa, o quanto esse profissional chamado professor é importante na vida das nossas crianças, né? Como é que esse cara, como é que essa pessoa dá conta de 40 criancinhas, 40 adolescentes dentro de uma sala de aula? Uma salva de palmas para esses professores. Realmente. E eles passam isso 8 horas por dia, quem dá aula de manhã à tarde, quem dá aula à noite são 12 horas por dia, e ainda no fim de semana corrigem provas. Johnny, existe isso ainda? Existe. Existe, eu sou prova disso. Já corrigi muita prova na minha vida. Corrige prova, monta aula e fica pensando assim, ó, como que eu vou fazer para essa aula ser um sucesso? Para esses alunos não ficarem bagunçando, né? O que eu tenho que pensar? Tem que remodelar a aula o tempo todo. Isso era no presencial. E agora, pela internet? Como é que eu faço para esse aluno não sair da frente do computador? Porque antes ele levantava da cadeira e falava, fulano, senta, preciso te ensinar. E agora que ele levanta e ele não está aqui na minha frente, está lá na casa dele.
Então, esse momento de Covid-19, acho que está fazendo muitas pessoas pensarem na importância que tem a escola. Opa, mas quem é a escola? A escola somos todos nós. Todos nós somos escola. A escola pertence ao pai, à mãe, à avó, ao avô, tio, a tia, ao aluno, à comunidade. Se nós olhamos para a escola com um olhar de valorização, a criança aprende a valorizar a escola também. O adolescente vai valorizar a escola. E a educação vai mudar. Com certeza. É aí que os pais começam a valorizar os professores, né? Então, eu não sei, às vezes a gente para pensar assim, que essa pandemia ela veio assim para, acho que, colocar na mente das pessoas várias situações, né? Essa questão dos pais estarem mais ali com os filhos, porque os filhos precisam desse respaldo em casa, coisas que os pais saíam de manhã, deixavam os filhos, e a escola, a gente coloca que é o local de aprendizado, e não, né, como se diz aí, muitas pessoas jogam os filhos lá nas escolas e acham que o professor não é o depósito, né? É o depósito, que o professor tem que ensinar tudo, né? Desde da boa educação, desde tudo. E não é assim. Então, quem sabe essa pandemia veio para dar um insight nas famílias, né? Para as famílias levarem para o outro lado. Se nós pensarmos, qual é o papel da escola? A escola tem o papel de educação científica, do conhecimento científico. Científica, cultura, né? Educação social é em casa, é no berço. É bem isso. Eu gostaria de cumprimentar aqui a Mara Veloso, que também está nos desejando uma boa noite, a Odisseia Bastos. Vocês estão dando um show, parabéns, muito obrigada por estar nos acompanhando. Então, nós já estamos aí com o horário extrapolado, já são 20 horas, né? Eu acho que, para a gente concluir, aí eu acho que é um assunto que nós abordamos, poderíamos falar muito mais, porque é um assunto muito amplo, mas se alguém quiser, tiver algum questionamento, eu tenho o meu WhatsApp aí passando na tela, vocês podem estar nos fazendo as perguntas através do WhatsApp, e se for com o Dr. Marlon, com o Dr. Johnny, a gente passa para eles nos respondem com certeza. E eu gostaria, para concluir, se vocês quiserem deixar aí a conclusão de cada um, tá aberto. Suzy, eu agradeço o convite. Eu acho que a gente ficou quase uma hora aqui, parece que passou em minutos, e acho que não conseguimos e nem conseguiríamos falar tudo que a gente tem para falar sobre esse tema, que é um tema muito amplo. Só queria deixar algumas reflexões aqui para vocês e deixar essa lembrança que vocês pensem um pouco mais sobre isso. Educação é transformadora, educação transforma, e se bem aplicada e bem utilizada, ela pode mudar o cotidiano, ela pode mudar municípios, pode mudar estados, pode mudar nações. E educação, acima de tudo, ela não é feita somente no banco escolar. Educação ela é feita dentro de casa, educação ela é feita dentro da igreja, dentro dos seus círculos, educação é feita em todos os lugares. E o indivíduo ele tem que extrair o melhor de cada um desses lugares e montar ali o direcionamento dele. Então, não é o banco escolar que vai transformar sozinho uma sociedade, não é o prefeito que vai transformar sozinho, não é o governador, não é o presidente da república e não é o eleitor, não é quem está nos assistindo, não sou eu, não é o Johnny, não é você. É dever de todos nós. Nós somos uma nação. A gente tem que ter mais sentimento de coletividade. Uma educação melhor, ela influencia diretamente na minha vida, influencia diretamente na sua vida, vai influenciar no nosso município, no nosso país. Então é isso. Educação é dever de todos, não é dever somente do professor, não é somente dos pais. Nós temos que assumir essa responsabilidade. A gente tem a mania de jogar a responsabilidade para o Estado e, seja o que Deus quiser, é o Estado que resolva. Nós temos que assumir, nós somos responsáveis pela educação também. Que papel nós estamos fazendo para mudar a educação do país e do nosso município? É uma pergunta que eu deixo para todos vocês. Muito bem. Muito bem, gostei do discurso do Dr. Marlon. Não, pessoal, eu não tenho nem o que falar de educação, eu sou apaixonado por esse mundo da educação. Minha primeira graduação é pedagogia,
Eu fiz a pedagogia, me formei muito jovem, mas com muito amor. Eu fiz 3 especializações na educação, na área da educação. Sou psicólogo, então será que eu preciso falar o quanto eu amo essa educação? Acho que não preciso, né? Eu penso que eu só vou deixar algo para vocês pensarem nessa live, que foi fantástica. Comprem sentido nas coisas que vocês estudam. Para os graduandos aí, para os acadêmicos. Encontrem sentido nos estudos que vocês têm dentro da faculdade. Se vocês encontrarem sentido, vocês terão resultados positivos. Isso é muito importante. A mesma coisa dentro das escolas, para os nossos professores. Professores, encontrem sentido nas aulas de vocês. Se vocês derem uma aula que vocês se sintam bem, leves, tranquilos, os alunos vão sentir o mesmo. Vão sentir leves e tranquilos. Se eu dou uma aula estressado, nervoso, além de eu ficar doente, perder minha voz, ter problema de saúde, eles também vão ficar estressados, esses alunos, porque eles vão estar vivendo o que eu estou vivendo. Então, a educação, para que ela tenha qualidade, eu preciso, acima de tudo, dar sentido para ela. Nós temos tudo. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Marlon, Dr. Johnny, por ter aceito o nosso convite, de estarmos fazendo esse bate-papo hoje aqui, falando um pouquinho sobre a educação, num contexto geral. E para concluir, eu deixo assim, que a educação, ela é fundamental para transformar a sociedade. Pegando o gancho do Dr. Marlon e do Dr. Johnny, e depende simplesmente de cada um de nós, de uma sociedade num todo, porque todos nós fazemos parte de uma boa educação. Né? Vereadora, então, nós agradecemos a você, o Instituto Áquila te agradece de imenso coração, uma parceira nossa, vive brigando por educação, isso merece ser falado aqui, então, muito obrigado mesmo. E eu queria, antes de finalizar, será que a gente pode dar uma salva de palmas para os professores? Aqui, com certeza, todos nós, né? A nossa educação. Com certeza. Eu só vou concluir aqui que a Mara Veloso está desejando parabéns, que Deus abençoe sempre vocês. A Lucinéia Keide, parabéns pela dedicação que vocês dispensaram a todos. E com isso, Dr. Marlon, quer finalizar? Não, Suzy, só agradeço a todos vocês. Reforço ali que nós estamos à disposição. O Instituto Áquila está de portas abertas para você e para todos que nos assistiram, para Astorga, para Maringá, para todo mundo que precisar, estamos aqui à disposição. Tem mais pessoas entrando aqui. Flúvio Miller, desejando boa noite. João Segovia, boa noite. Vocês falou tudo muito bem, nota 10. A nossa futura prefeita e os doutores, valeu. Então, mais uma vez, agradeço aí, o pessoal está comentando aqui, valorizando a educação do nosso país, que muito pode melhorar. Lucinéia Keide, muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui nessa live, nesta noite, onde nós falamos sobre a educação, e mais uma vez eu agradeço e parabenizo o Instituto Áquila, que veio representado hoje pelo Dr. Marlon e Dr. Johnny. Muito obrigada, boa noite e contem sempre conosco. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Doutor Carlos. Finalizou, Suzy? Acho que saiu, será? Estou tendo